Oi, graça e paz. Vídeo do número 16. Tudo é possível para aquele que crê. Querido, a mensagem, esse tema, tudo é possível para aquele que crê, não é uma mensagem de hipótese, sensacionalista, mas é uma mensagem, uma demonstração do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela não contém falha quando o homem decide seguir os princípios. Quando o homem decide seguir os princípios, aquilo que era impossível ele viver, alcançar, passa a ser possível. A Bíblia nos dá alguns exemplos de homens que viveram tempestades, viveram adversidades, muitas dificuldades, perseguições, e homens que resolveram viver sob o conselho da palavra. Homens e mulheres que foram pedir conselho aos profetas que representavam a voz de Deus. A mulher, lá em 2 Reis, capítulo 4, fala da viúva do azeite multiplicado. Quando ela perdeu seu marido, o marido deixou uma dívida enorme, em que os credores bateram na sua casa e queriam levar os seus filhos para poder pagar a dívida. Ele queria trabalhar até pagar a dívida. Então era impossível para aquela mulher arrumar o valor da dívida. Qual foi a atitude daquela mulher? Ela foi procurar algum agiota? Não. Foi procurar alguém que pudesse prestar o dinheiro a ela? Não. A primeira coisa que aquela mulher fez, a primeira atitude dela, foi ir ao representante de Deus. Chegando lá, ela falou: tu sabes, teu servo é morto. E ele era um homem temente a Deus. Então, todo aquele que é temente a Deus, todo aquele que ama a Deus, todo aquele que guarda os princípios de Deus e aplica-os em sua vida, não fica desamparado por Deus. Não fica sob o sol escaldante, mas a sombra do Onipotente sobre ele descansa. Eliseu perguntou: o que hei de fazer por você? O que você tem em casa? A tua serva nada tem a não ser um pouco de azeite, uma botija. Ele: pois bem, vá aos seus vizinhos e peça muitas vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Entra para o seu quarto, fecha a porta atrás de si dos seus filhos e começa a derramar um azeite sobre essas vasilhas. E foi o que ela fez. Aquilo que era impossível para ela, assim como é impossível para mim e para você, ela simplesmente creu na palavra do profeta. A palavra do profeta era a palavra de Deus. A palavra do profeta representava a palavra de Deus, representava a voz de Deus. E o que representa a voz de Deus hoje na sua vida? É o pastor? Não. Não é nenhum tipo de homem, não é nenhum tipo de sacerdote, mas a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas quando você abre e começa a meditar nela, é Deus falando contigo. Então basta você determinar em viver segundo o conselho que Deus dá a você através da palavra dele.